Apocalipse capítulo 8. Nós vamos ler a partir do verso de número 13 até o verso de número 11 do capítulo 9. Apocalipse 8, de 13 a 11 do capítulo 9. Hoje nós vamos ver, irmãos, a quinta trombeta, que é o dano aos homens. Quais homens? Por quê? Quem trará este dano? Por quais razões? Vamos avaliar estas coisas à luz desse texto. Então, por favor, deixe sua Bíblia aberta, nós vamos orar antes. A recepção aqui na sala ao lado é efusiva, né? Graças a Deus por isso, né? Por isso que os meninos não querem ir embora. Onde a gente é amado, geralmente a gente não quer sair de perto desse local, né? Bom, vamos orar? Pedir a Deus graça. Senhor, nesta manhã nos achegamos mais uma vez diante do Senhor, ante a Tua gloriosa e excelsa presença, para humildemente em Jesus Cristo suplicar o Teu favor sobre nós, no sentido de que sejamos iluminados pelo Senhor o Espírito, e assim, ó Deus, aptos a compreender a Tua palavra, a ouvir a Tua voz com clareza, recebendo-a com alegria, com fé, com temor, e de maneira zelosa, ao ponto de desejarmos viver de acordo com o que o Senhor tem nos ensinado, que certamente será o melhor para nós, sobretudo, que glorificará o Teu nome. Dá-me graça também, Senhor, nesta manhã, para junto aos Teus filhos, aprendermos todos. Assim oramos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Eu espero que da leitura e, logicamente, né, irmãos, da explicação desse texto, do livro do Apocalipse, da Revelação, você esteja guardando a estrutura deste livro, aprendendo. Se tiver dúvida, volta lá nos vídeos, assiste novamente, lê o texto. É muito importante que você pegue essa estrutura, porque esse livro geralmente é tomado como um livro muito difícil de compreender, e tem o seu grau de dificuldade, é verdade, mas ele foi dado pelo Senhor para a nossa edificação. Lembre que toda a escritura é inspirada por Deus e útil, então tem utilidade. Deus não ia deixar isso aqui para que a gente pudesse ler e ficasse sem entender nada, tanto é que Ele nos habilita a isso por meio do seu Espírito. Então, primeira coisa, e aqui não é introdução, é que você se sentisse motivado a ler, ouvir novamente os vídeos e rever esses assuntos, para que essa estrutura fique bem clara na sua mente e você possa aprender mais desse livro. Mas aí agora, entrando realmente no texto, irmãos, nós estamos diante de uma daquelas situações que a Bíblia apresenta de juízo do Senhor sobre os ímpios, sobre os pagãos. Aqueles que atentam contra Deus e contra o seu povo retribuirão na justa medida por cada ato que praticaram contra o Senhor e contra o seu povo. Isto é evidente. Por favor, abra a sua Bíblia na profecia de Daniel, e eu queria que você observasse comigo um destes exemplos, não é o único, portanto, que nós temos na Escritura acerca deste juízo do Senhor. Em Daniel capítulo 5, você tem o rei Belsazar, que toma das coisas que são do templo do Senhor, as quais foram tiradas de Jerusalém, quando o povo foi deportado de Jerusalém para a Babilônia. Ele toma essas coisas e dá um banquete, utilizando desses elementos, desses utensílios, que eram utensílios sagrados. Naquele contexto, então, no verso de número 13, a introdução de Daniel, para que pudesse, então,
desvendar o que havia sido escrito, que aquele rei tinha visto na parede, que era realmente uma expressão de juízo. Veja comigo, por favor, a partir do verso 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido a dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios encantadores para lerem essa escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar os casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza lhe deu povos, nações e homens de todas as línguas, tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria matar, e a quem queria deixava com vida, a quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou, e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Aqui ele está aludindo ao que aconteceu no capítulo 4 de Daniel. Então Beltsazar era filho dele, viu aquelas coisas acontecerem com o seu pai, e o que é que ele deveria ter feito? Lembra daquele adágio popular? Quando a barba do vizinho pega fogo, eu ponho a minha, ou seja, eu deveria ficar avisado. Há um Deus que domina e eu não posso ir contra ele. É uma loucura. Ele sabia disso, mas não foi isso que ele fez. Aí então o verso prossegue, por favor, dizendo assim, verso 22. Tu, Beltsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Profanação, né? Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, eles cometeram idolatria, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Estão entendendo aqui o cerne da questão? Você viu seu pai passando por isso, deveria aprender, porque você sabia, e você fez exatamente o contrário. Daí então veio a inscrição. Então, verso 24, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Juízo, viu? Tekel, pesado foste em balanço e achado em falta. Você é devedor, mas não é de homens, é a Deus. Lembre que o tribunal é celeste. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos médios e os persas. Juízo temporal aqui, perdeu o reino. E aí ele diz, então mandou Beltsazar que vestisse Daniel de púrpura e lhe pusesse cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Agora observe bem, naquela mesma noite, no dia em que isso aconteceu, foi morto Beltsazar, rei dos caldeus. E Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Juízo de Deus sobre os ímpios. Eu quero usar esse texto como introdução ao capítulo 8, verso de número 13 até o verso 11 do capítulo 9, para mostrar exatamente o que vai acontecer aqui nesta porção.
Quando a gente faz a leitura da primeira até a quarta trombeta, Deus está enviando eventos naturais que atingem a natureza e de maneira indireta atingem os homens. Mas a partir da quinta trombeta, o juízo agora é direto sobre os homens. Não há mais um atalho nesse sentido. Deus envia aqueles que, usados por Ele, hão de trazer juízo sobre os ímpios, sobre aqueles que se rebelaram contra o Senhor e contra o seu povo. E como é que a gente sabe disso? Aí eu queria que agora você vislumbrasse o verso de número 13 do capítulo 8. Contemple comigo. A situação, ela será agravada. Eu disse que o verso 13 nos ensina. Antecedendo o juízo direto aos homens, você tem um agravamento desta série de juízos do Senhor. Como é que a gente sabe disso? Verso 13. Então, vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do alto céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem de tocar. Primeira coisa que tem que estar em sua mente é, qual é a questão dessa ave, não é? Uma águia. Ela simboliza a destruição vindoura. Geralmente é uma ave de rapina. Então, quando ela se apresenta é porque algo mal está acontecendo. Daí, então, vi e ouvi uma águia voando pelo meio do céu. Tá? Então, é uma expectação de juízo. Tá bom? Além disso, a voz que se ouve pronuncia 3 ais. E esse primeiro ai, por favor, veja comigo aí no verso número 12 do capítulo 9, diz assim, ó, o primeiro ai, o quê? Passou. Está vendo aí? O primeiro. E aí ele diz que faltam quanto ainda? 2. E quantos ais você ouviu? 3. Então, cada um desses ais é uma das últimas trombetas. A quinta é o primeiro, a sexta é o segundo ai, e a sétima, o terceiro ai. E lembre que a expressão ai, não é? A palavrinha ai, representa o quê? Juízo. Naquela oportunidade da última aula, eu fui com os irmãos até o texto de Abacuque, no capítulo 2, e vimos ali o juízo de Deus sobre os assírios, e os ais que viriam sobre os assírios. Então, quando você ouve esse ai, tema e trema, porque algo ruim está por acontecer. Quando o Senhor Jesus Cristo esteve realizando o seu ministério aqui na terra, não é? Ele disse, ai de ti, Corazim, ai de ti, Jerusalém, ai de ti, Betsaiba, expressão de juízo, ai das que estiverem grávidas, ok? Então esta águia voando, há um anúncio de 3 ais. Quantas trombetas faltam? 3, cada uma delas respectiva a um destes ais. A outra coisa importante, irmãos, é que quando estes ais são anunciados, aqueles que estão ali presentes devem ter esta ardente expectativa de juízo. O que virá depois disso não será bom. Aí vem a pergunta, sobre quem? Porque a humanidade está presente. E lembre que dentro da nossa perspectiva escatológica, né, das últimas coisas, portanto, a gente sabe que a igreja não será retirada. Ela passará pela tribulação, está passando, e passará também pela grande tribulação. Não seremos retirados disso. Seremos preservados, mas não retirados. Então, diante disso, esses ais virão sobre quem? O que acontecerá? Quem produzirá isto? São perguntas que esse texto nos responde. Então, hoje a gente vai estudar o primeiro ai, ou a quinta trombeta. Por favor, então, vamos agora fazer a avaliação exatamente destes ais. Eu vou ler o texto todo, para que vocês tenham a ideia da estrutura em que ele está colocado, e depois a gente vai explicando parte a parte, tá bom? Então, vamos lá, verso 1 do capítulo de número 9. O quinto anjo tocou a trombeta. Então, imagine a cena, o anjo tocando a trombeta. Eram 7, cada um com a trombeta. O 8º está com o incensário na mão, lança a terra e começam os juízos. Cada juízo, uma trombeta. O 5º toca a trombeta. E ele viu uma estrela caída do céu na terra.
Geralmente, irmãos, esta alusão se dá à vinda de Satanás à terra, quando ele é despedido do céu, expulso da presença do Senhor. Não creio que esse texto especificamente esteja falando sobre isso, já falei até na última aula sobre isso. Todavia, nós precisamos compreender que a presença de Satanás na terra, ela é real, tá? Ele está aqui com os seus anjos, os demônios, atuando contra o povo do Senhor. Ele sabe que pouco tempo lhe resta, ele já é derrotado, o Senhor já o venceu, mas ele ainda assim atua com limitação contra Deus e o seu povo. Como ele não pode atentar contra Deus, ele faz contra o seu povo. Então, esse anjo, essa estrela, ela cai do céu, e foi dada a chave do poço do abismo. Geralmente, essa ideia de poço do abismo está ligada ao local onde os juízos acontecem, tá? A manifestação deles, a consumação de todo o mal sobre aqueles que fizeram algo errado diante do Senhor. Então, foi dada a chave do poço do abismo, ela abriu o poço do abismo, então vá tentando aí formar essa imagem na sua cabeça, e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. Então, imagine, ele tem a chave, ele abre, quando ele abre, sobe o quê? Fumaça, como se algo estivesse queimando lá dentro, tá bom? Desta fumaça, saída do poço, primeira coisa que acontece é escurecer o sol e o ar, negridão. Mais uma vez, esse aspecto da negridão mostra o quê? O juízo que está acontecendo, trevas, ok? Prosseguindo, ele diz, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Então monte aí o quadrinho na sua cabeça. O anjo toca a trombeta, a estrela cai do céu, ela tem a chave, ela abre a porta do poço. Quando ela abre, sai o quê? Fumaça, que escurece tudo, a expectação de juízo, e desta fumaça saem o quê? Gafanhotos. Esta praga aqui, este juízo, lembra-nos o quê? No Egito. Lembram da praga de gafanhotos? O que isso trouxe? Miséria. Era uma expressão de juízo, e esta correlação ela está sendo estabelecida desde a primeira trombeta. Então, aqueles que conhecem o Antigo Testamento, que ouviram como Deus tratou os ímpios lá no passado, quando resgatou o seu povo do cativeiro egípcio, agora tem na mente que esta presença de gafanhotos é uma alusão daquele tipo anterior, né? A saber o quê? Juízo de Deus sobre os povos ímpios, tá bom? Então saem esses gafanhotos. Essa então é a estrutura que está acontecendo aqui nesse texto. Essa trombeta, ela traz juízo que é desferido a partir da presença desses gafanhotos, tá bom? Então vamos analisar agora, parte a parte, já que essa estrutura, a figura, né, a imagem já está na nossa mente. A primeira coisa que eu queria, irmãos, trazer aqui como uma questão de ordem muito importante para nós, diz respeito ao que está aí no verso número 2, verso 1, a parte B. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Observe bem que tudo que acontece neste ponto aqui, e é um reflexo de todo juízo, sempre é uma resposta que é dada por aquele que foi enviado pelo Senhor. Então esta pessoa, esta estrela, só conseguiu abrir porque alguém lhe deu autoridade para fazê-lo. Ok? Grave bem isso. Ela só conseguiu abrir porque alguém o quê? Lhe deu autoridade para fazê-lo. Por isso que diz, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. A pergunta é, quem deu autoridade? Aí você precisa trazer à memória, capítulo 4 e 5 de Apocalipse, para saber quem é que está no trono reinando soberanamente. Então, esses juízos aqui só aconteceram por causa daquele que está reinando, que é o Senhor. Foi Ele quem concedeu a autoridade para que esta pudesse tomar a chave, abrir a porta e então os juízos que advirão
a partir daquele momento, tá certo? Então, esta é uma coisa muito importante que você tem que ter em mente aqui. Tudo que está acontecendo aqui está acontecendo debaixo da autoridade do Senhor. Ninguém agirá sem que Deus permita. Está claro isso aqui, irmãos? Tranquilo? Grave bem essa informação. Então, verso 2: ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande formalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o quê? O ar. Esse escurecimento, como eu disse aos irmãos, já mostra, não é, exatamente esta ação, essa expectação de juízo. Quando a gente foi ler a primeira até a quarta trombeta, irmãos, e particularmente, não é, a quarta trombeta, você vai ver este escurecimento como uma expressão de juízo. Volte seus olhos comigo aí para o verso 12 do capítulo 8. Diz assim, ó: o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte delas escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também o quê? A noite. Então, trevas são símbolos de quê? De juízo. Por isso que quando a fumaça sai, traz o quê? Escuridão, juízo, tá bom? Mas aí, diz também que saiu desta fumaça, agora o verso 3, também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado, mais uma vez a expressão foi o quê? Foi-lhes dado, por quem? Por aquele que está no trono. Então eles farão tudo que Deus ordenou e permitiu. Eles não andarão 1 milímetro a mais ou a menos. Eles farão justamente o que Deus ordenou. Pastor, por que o senhor está enfatizando isso? E aqui eu já vou fazer uma aplicação. Tem gente que tem medo do diabo, do que o diabo pode fazer na sua vida. E às vezes parece que teme mais o diabo do que o próprio Senhor. Mas quando nós olhamos esses dois textos, e não são os únicos, onde foi dada autoridade para agir da parte daquele que governa, nós entendemos que ninguém pode tocar naqueles filhos do Senhor sem que Deus o quê? Permita. Nem o diabo. Nem o diabo. Abra sua Bíblia em Jó, por favor. Diga. Pronto. Vamos ver Jó, depois eu volto aqui, tá certo? Abra sua Bíblia aí, por favor, em Jó. Livro de Jó. Vocês lembram da historinha? Quando eu digo historinha, não é que seja pequena ou de menor valor, mas a história do que aconteceu, ok? É narrativa. Quando Satanás se apresenta diante de Deus, a partir do verso 6 do capítulo 1, lemos o seguinte: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passeará por ela. Lembra que ele foi lançado aonde? Na terra. Então qual é o campo de atuação dele? Na terra. Entre quem? Entre os homens. Ok? Então diz: então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Ele respondeu. Verso 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa, tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti. Veja, o Satanás quer que Deus faça isso. E uma das razões para pensar dessa forma, do que eu vou dizer, é a seguinte: Satanás sabe que ninguém pode atingir um filho do Senhor sem que Deus o quê? Permita. Ninguém. Então deveríamos temer a quem? Eu estou dizendo que a gente pode sair brincando com Satanás, desprezar o poder que ele tem,
Como o apóstolo Paulo diz, nós não ignoramos os desígnios da sua astúcia. Não. Mas estou dizendo que a gente tem que temer aquele que tem controle sobre o maligno, sobre os males que nos afetam. E aí ele diz: estende, porém, a mão, toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Diz o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Olha, somente contra ele não estendas o quê? A mão. Ele saiu e foi fazer o que fez debaixo da autoridade de quem? Pronto. Ficou claro? Então não tem como você olhar para a Escritura e achar que Satanás é um poder que rivaliza contra o Senhor e mesmo pede igualdade, que ele age independente. Não. Ele age debaixo do governo de Deus. E é responsabilidade, o será finalmente por tudo que fez. Está claro isso aqui? A nossa irmã Ana Lúcia levantou uma questão aí sobre o fato dessa vinda, né, da estrela que cai, né, que eu disse o seguinte: olha, necessariamente não quer dizer que esta estrela que está caída alude a quem? A Satanás, mas é uma expressão que é utilizada em algumas porções da Escritura aludindo-se a isso. Todavia esse texto especificamente não é, até porque ele vai aparecer de outras formas no próprio texto de Apocalipse, quando nós veremos à frente, quando os juízos vierem sobre ele. Aí você perceberá a diferença entre esta aparição aqui, que parece aludir, mas não é, e a que diz realmente tem relação com Satanás. Ok? Então, nesse momento, guarda essa informação, que na hora que a gente aparecer no texto que é específico dele, você vai ver a diferença clara entre essa aparição e a outra. Tá bom? Precisamente não há como dizer. Afirma-se que não seja, todavia, não é? Quando nós vermos os outros textos relativos a Satanás, você verá essa diferença clara. Ok? Uhum. Isso. Isso. Exatamente. Necessariamente não é Satanás. Que é o que ela vai fazer. Esse é o ponto. E contra quem? Ok? Vamos adiante? Estamos aí no verso de número o quê? 3. Sai esses gafanhotos, foi-lhe dado, foi o ponto que eu parei, poder como o que tem o quê? Os escorpiões da terra. Agora você vai ver aqui uma junção entre dois poderes. Imagine aqui, o poder do gafanhoto com o poder do quê? Do escorpião. Qual é a ação do gafanhoto? Ele come, logicamente, as ervas, né? As plantas. Tanto é que quando você vê uma invasão de gafanhoto numa plantação, você fica com medo, porque após a passagem dele, certamente tudo será ali destruído. O gafanhoto atua dessa forma. E o escorpião, ele traz flagelo. Alguém aqui já tomou alguma picada de escorpião? Já tomou, irmã Rosa? Dói? Muito. É exatamente isso que ele quer que você entenda. Que além da aflição decorrente da presença dos gafanhotos, esse se reveste de muito maior poder destruidor, na medida em que, além do flagelo do gafanhoto, trazem também o quê? As dores, as angústias, as agonias, como se alguém tivesse sido o quê? Picado por um escorpião. É horrível. Eu lembro que, abrindo um parênteses aqui, né? Eu saí aqui do seminário e nas férias, como todo seminarista, vai trabalhar no campo da igreja. Aí eu fui lá para Itaitê. Vocês conheceram Itaitê quando estiveram na Bahia, Elisa? Não? Itaitê, na Chapada Diamantina. E aí eu fui dormir numa fazenda. Aí na primeira noite que eu fui dormir, né, eu fui ajeitar o quarto. Quando eu levantei o quarto, embaixo do colchão tinha o quê? Aí eu disse: rapaz, não é possível.
Aí puxei a cama. Quando eu puxei a cama, outro. Eu digo, rapaz, que coisa terrível. Aí ajeitei ali e fui tomar banho. Quando levantei a tampa do vaso sanitário, o que é que tinha? Eu digo, rapaz, quer me pegar dormindo? Quer me pegar nas necessidades? Aí eu chamei o irmão lá, o caseiro, disse, rapaz, aqui está difícil, tem escorpião para todo lado. Aí mostrei para ele, a filha dele veio junto. Aí disse, não, pastor, se acostume não, mamãe e eu já fomos picados várias vezes, dói um pouquinho e depois passa. Eu disse, tá bom. Tá bom. Mas essa dor aqui não é passageira. É permanente. A aflição se iniciará e continuará e se agravará. A dor que a senhora sentiu, irmã Rosa, deu e passou. Não está hoje. Essa aqui não. Então veja que é um horror que está sendo apresentado. Vem um animal com uma aparência diferente, de maneira que isso traz ainda maior dor para os homens. E aí, vem um detalhe que está no verso 4. Porque veja que até agora eu estou dizendo, traz dor para quem? Para os homens. Para os homens. Quando você ouve isso, qual é a impressão que você tem? Todos os homens. Mas o verso 4 especifica a quem estes animais trarão dor. E a quem é? Verso 4. E foi-lhes dito, primeiro foi-lhes dado poder, agora foi dito, o quê? Que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre o quê? Eles teriam poder para fazer dano, causar dano a estas plantas, mas foi dito, não faça nelas, eu quero que você faça especificamente a quem? Aos homens. Quais? Os que não têm o selo de Deus neles. Por favor, volte um pouquinho aí, sua Bíblia, para o capítulo de número 6. Capítulo de número 6. Quando nós lemos este capítulo, irmãos, a partir do verso de número 7, você tem os juízos de Deus por meio dos selos, ok? Tranquilo? Então, você tem o cavalo amarelo, que é morte, depois o quinto selo, que abate sobre a humanidade e a oração dos santos, o até quando, no verso de número 10, ok? Depois você tem um sexto selo, que é a negridão, verso de número 12 ao 17, e aí você tem aquele período de interlúdio, onde temos uma informação importantíssima, que é o capítulo 7. Veja comigo agora, por favor, verso 3, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Prosseguindo, então ouvi o número dos que foram selados. Quando estes escorpiões vêm, gafanhotos, escorpiões, eles têm poder para atuar sobre a criação, certo? As plantas. Deus disse, não. É sobre os homens. Você vai trazer a aflição, dor sobre os homens. Mas não são todos. Sobre quais? Somente aqueles que não têm o selo. Quem são estes? O povo do Senhor. Deus está dizendo o seguinte, preste bem atenção, eu vou enviar a minha ira, a manifestação dela, essa minha ira, ela vai atingir todos os homens que não têm o quê? O selo.
Então, todos aqueles que não estiverem guardados pelo Senhor em Cristo, serão atingidos por este flagelo. O que é que Deus está fazendo aqui? Demonstrando um dos efeitos da sua eleição. Da sua eleição. Ele vai fazer separação clara entre aqueles que são dele e os que não são. Os que são dele não experimentarão o seu juízo, mas os que não são experimentarão dores jamais vistas. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando em duas palavrinhas que a gente tem usado hoje. Me refiro dentro do contexto evangélico e uma mais até no contexto exterior. Pastor, mas quando eu leio esse texto, eu não tenho aqui um Deus que está fazendo acepção de pessoas? Não, meu filho. Acepção seria se ele dissesse só os ricos, só os pobres, só os judeus, ou só os brasileiros, só as mulheres, só os homens. Acepção é dada a partir de um critério pessoal, equivocado. Deus está demonstrando o decreto da sua eleição, onde ele não fez acepção, mas ele tomou para si aqueles que ele queria pelos critérios justos, sábios e santos que ele tem. Então o texto está mostrando claramente o decreto da eleição aqui, no juízo sobre os ímpios. Quando você toma o texto de Malaquias, capítulo 1, por favor, abra a sua Bíblia aí. O povo do Senhor questiona o amor de Deus por eles. Malaquias, capítulo 1. E aí, Deus responde através do profeta, estabelecendo um padrão que, de maneira bem sintética, é o que está acontecendo aqui a partir desta quinta trombeta, que é essa ação de Deus julgando os ímpios. Veja comigo, por favor, Malaquias 1, verso 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Se houve sentença é porque já houve um tribunal e já chegou à conclusão, certo? Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em quem nos tem amado? Então Deus está dizendo, meus filhos, eu amo vocês, eu tenho amado vocês, sempre amei e continuo a amar, mas o que é que o povo questiona? Em que o Senhor nos tem amado? Aí Deus responde, não foi Esaú irmão de Jacó? Qual seria a resposta para essa pergunta, sim ou não? Sim, vieram do mesmo pai, vieram da mesma mãe, talvez tenham comido a mesma comida, não é? Criado no mesmo ambiente, eram irmãos. Então a resposta é qual? Sim. Aí ele diz, todavia, amei a Jacó, porém o quê? Aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. O que Deus está dizendo? Quando você olhar o juízo que eu estou trazendo sobre Esaú, ali é uma prova clara de que há uma eleição da minha parte, que há amor da minha parte para com vocês que foram eleitos, e que aqueles que não foram e que estão experimentando esse juízo, estão debaixo da minha ira. Por isso que quando você lê Apocalipse 9, você vai dizer, toquem todos, só não naqueles que têm o quê? O selo. Então é a garantia de que quando Deus vier na sua ira, o povo do Senhor será preservado do juízo divino. Agora uma coisa importante. Pastor, mas o Senhor nos disse, e é verdade, que o povo de Deus sofreria. Sim, no sentido amplo, nós estamos todos expostos aos efeitos da queda, e a esses juízos parciais do Senhor. Por exemplo, aqui recentemente, não veio a Covid?
Falei sobre isso em outra hora. A Covid atingiu só ímpio? Ou teve crente morrendo? Ô meu filho, um monte na nossa igreja aqui. Não um monte, né? Graças a Deus. Mas morreram crentes. Mas o Senhor acabou de dizer que nós não sofreríamos? Ressalve. Nós não sofreremos debaixo da ira divina. Por quê? Porque a ira de Deus que cabia a nós, foi tomada pelo Senhor, o Cordeiro de Deus, na cruz. Os ímpios não estão guardados em Cristo, por isso sofrerão a ira justa do Senhor. Então o que esse texto nos mostra? Que esse quinto flagelo vem sobre a humanidade, mas especificamente sobre quem? Sobre os ímpios, não sobre os crentes. Por quê? Porque eles estão guardados, estão selados pelo Senhor, protegidos da ira de Deus. No Antigo Testamento você tinha uma figura disso, sabe qual era? As cidades de refúgio, que era protegido do vingador de sangue. Se ele porventura matasse alguém até ser julgado, ele ia para esta cidade e ficaria aguardado lá até o juízo, ou a morte do sacerdote. Depois ele seria livre. Enquanto ele estivesse ali dentro, alguma coisa poderia vir sobre ele? Não. Mas se ele saísse, receberia. Então quando o texto diz, vai sobre todos, menos sobre os selados, os que têm o selo de Deus na sua fronte, esses não pegue. Então esses gafanhotos, escorpiões, iriam procurar quem? Só os ímpios. Só os ímpios. Até aqui, alguma pergunta? Estou no verso 4, vou para o 5 agora. Posso ir adiante? Prosseguindo. Foi-lhes também dado, primeiro foi dado poder, depois foi dado uma instrução, verso 4, agora foi dado outra coisa, não que os matassem, e sim que os atormentassem, durante 5 meses, e o seu tormento era como o tormento de escorpião, quando fere o quê? Alguém. Bom, então vamos entender isso aqui. Pastor, então quer dizer que Deus mandou esses escorpiões, né, gafanhotos com essa aparência, só para aqueles que não temem a Ele, não tem o selo, e esses escorpiões não iam para matar, é verdade, só iam para fazer o quê? Tormento, por um espaço de tempo, mas o tormento será tão insuportável, que para a pessoa será melhor morrer do que ficar debaixo daquele tormento. Aí eu quero pensar com vocês, tá? Se você já passou por alguma aflição grande na vida, que você desejou a morte a ficar naquela aflição, não estou dizendo que você cometeu suicídio não, tá? Eu estou dizendo que você chegou num grau tão extremo de sofrimento, que você chegou a pensar, é melhor morrer, porque eu tenho um alívio disso aqui. Ok? Não estou dizendo que você é suicida, por favor. Eu estou dizendo que a gente pode chegar num grau altíssimo de aflição, onde a morte parece ser o alívio mais imediato, mais adequado. Mas sabe o que aconteceu com essas pessoas? Por favor, veja comigo o verso 6. Naqueles dias, quais dias? Os dias dessa intensa aflição. Aflição que só aumenta. Os homens buscarão a morte. E o que acontece aí? Lê o resto. E não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer. Mas a morte o quê? Não é para morrer não. É para sofrer. O que você acha? O que você vislumbra desse quadro aqui? Tudo isso ocorrerá com aqueles que não têm o selo, que não estão debaixo da graça do Senhor por meio de Jesus Cristo.
esses experimentarão a ira do Senhor. E aqui é um prenúncio do juízo eterno, porque lembre que quando o juízo final chegar, não vai ter morte, no sentido de dar cabo da vida para cessar o sofrimento, não. Será a morte eterna no sentido de você sofrer eternamente, sem a presença da misericórdia de Deus. Então aqui você tem um juízo temporário por 5 meses, mas já será suficiente para você ter um gostinho do inferno. O que é que vocês acham? Meus irmãos, quando essa descrição é feita, então aqui está posto isso, né? Naqueles dias os homens buscarão a morte, não acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte o quê? Fugirá deles. Pergunte para si mesmo, quem é que está trazendo flagelo sobre os ímpios aqui? Não é quem permitiu, quem autorizou, quem deu autoridade, é quem está trazendo? Os agentes de Satanás. Mas para pensar comigo, não eram amiguinhos? Vocês não serviam a Deus? O Deus de vocês falso? Falso Deus? Você não dizia que podia contar com eles? Pois é, agora eles estão atentando contra vocês que os serviram. Pensou no quadro? Aqueles com os quais eles fizeram aliança pecaminosa, aqueles diante dos quais eles se dobraram, entregaram seus filhos ao sacrifício, se distanciaram de Deus por causa deles, estes mesmos, agora serão instrumentos para a sua própria aflição. Aí eu pergunto, o diabo tem amigo? E você se ilude servindo a falsos deuses? Você acha que ele é seu amigo? A natureza dele, filho, é matar, roubar e destruir. E com ele os seus anjos. Então no dia que Deus liberar esses flagelos aqui, eles serão um instrumento de Deus para punir aqueles que estavam em aliança com eles. Temporariamente, eu olhei para esse texto e fiquei pensando, meu Deus, todas as vezes que eu me deparo com alguém que se entregou à idolatria, eu nunca vi a vida dessa pessoa melhorar. E quando eu digo melhorar, não estou falando financeiramente, não. Eu estou falando de grau de depravação, de maldade. Tanto é que ela precisa fazer voto em cima de voto para escapar de uma situação. Descobrir qual é o demônio mais forte para proteger do outro, porque esse aqui está forte, eu tenho que descobrir um mais forte para fazer. Converse com essas pessoas e veja a aflição em que elas se encontram, porque é próprio da natureza do mal. Então eles serão instrumentos para a punição destes que não têm o selo do Senhor, que procurarão a morte, mas não acharão. O texto prossegue, e aí ele vai agora descrever o aspecto dos gafanhotos, verso 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão, prontos para matar. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros e de muitos cavalos quando correm a peleja. Você já viu algum filme de guerra que quando os soldados estão ali na trincheira esperando o inimigo, aí eles começam a ouvir o barulho de avião, de carros, de tropas, quando é luta medieval, o barulho dos inimigos? É isso que esse texto quer trazer para você, esta apreensão quanto à chegada daqueles que trarão estes males. Só em pensar que eles estão chegando, você já vai começar a ficar aterrorizado. Estão tendo a ideia aí? E aí ele diz que eles tinham
uma cauda, verso 10, ainda cauda, como escorpiões e ferrão. Na cauda eu tinha um poder para causar dano aos homens por 5 meses, é um período de tempo, ok? Ainda não é o flagelo eterno, é por um período, grave bem essa informação. Já é a segunda vez que ela aparece no texto. Por quê? Porque o eterno só se dará depois do quê? Do juízo final. Então isso aqui é uma preparação para o juízo. Grave bem essa informação. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome hebraico é Abaddon, em grego o quê? Apolion. Agora aqui vem uma informação importante. Que estes que estavam aqui, eles tinham um líder. E este líder tinha que uma ação de domínio sobre eles. Eu vou ler aqui literalmente um comentário que eu achei interessante, que eu acho que pode elucidar isso. Ele diz assim, ó: o exército de gafanhotos e escorpião é liderado pelo anjo do abismo, ou seja, o próprio Satanás, está vendo, irmão? Ou mais provavelmente um dos principais comandantes de Satanás. Satanás em Apocalipse é nomeado no capítulo 2:9, verso 13 e 24, 3:9, também no 12:9 e no 22:7, depois vocês olhem esses textos, dessa forma. Este rei do abismo, semelhante a Satanás, apropriadamente chamado de Abaddon, que em hebraico quer dizer lugar de destruição, então ele é o rei do lugar de destruição. Agora lembre que ele é um rei que está debaixo do grande rei, tá? Ele é rei das trevas, o príncipe das potestades do ar. Lembra disso? Efésios capítulo 2. Fazíamos a vontade dele. Ele lidera seu exército de demônios para realizar julgamentos. Então quem é esse aqui? Aqui nós temos uma possível alusão realmente a quem? Ao líder deles, que é quem? Satanás. Ou, no mínimo, um grande chefe dentro destas castas. Então, a ele é dado esse poder de agir sobre os ímpios por um tempo. Eu trouxe a informação para os irmãos e procurei destacar aqui a questão de 5 meses, não é isso? Aí a pergunta que você faz é: pastor, por que 5 meses? De maneira direta, diria, porque aqui não é ainda o juízo final, então é temporário. Então por que ele está fazendo isso? Deus deseja que estas pessoas que estão sofrendo isto, os homens, não os anjos, esses que estão sofrendo debaixo dessa ação de Satanás e seus anjos, que eles tenham tempo para quê? Para arrependimento. Então, pastor, por que 5 meses? Resposta direta: porque ainda não é o fim. Resposta que está embutido nisso: porque Deus está dando o tempo de quê? De arrependimento. Arrependa-se enquanto é tempo, porque chegará o dia em que o juízo será o quê? Final, e aí não haverá mais tempo. Por favor, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 13, perdão, capítulo 12, verso de número 13, Hebreus 12, 13, vem falando sobre a disciplina de filhos, ok? Mas a partir do verso 13 diz assim: e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja o quê? Curado. Então a perspectiva de cura, a disciplina que gera cura. Aí no verso 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam o quê? Contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por meio de um reparto vendeu o seu direito de primogenitura. Ele teve a oportunidade e fez o quê? Abriu mão dela.
Mas depois ele quis de volta. Leiam juntos aí o verso 17. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas. Por que Deus está dando tempo? Para que você se arrependa. Se você ainda não tem um selo do Senhor, se você ainda não se converteu dos seus maus caminhos, você lê essas palavras com toda a solenidade devida e busque imediatamente ao Senhor, antes que seja tarde. Porque nesse momento, não é literal, 5 meses, tem tempo. Depois disso aqui, o juízo será o quê? Eterno. Então aproveite enquanto é tempo. Não tarde. Porque senão você sofrerá eternamente. Quando é que isso se dará? Por favor, vamos agora para Apocalipse. Capítulo 20. Verso 11. Até o capítulo 9, tem tempo. Está difícil, está sofrendo, mas tem tempo. Ouça a palavra. Mas aí quando chega no capítulo 20, verso 11, observe como muda a tônica. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugir a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Quem é que está no trono? O Senhor. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme os que se achava escrito nos livros. Deu o mar, os mortos nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. O lago de fogo. Agora, ouçam bem o verso 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Daqui você não sai mais, meu filho. Aqui não tem outra chance. Então até o capítulo 9, você tem a oportunidade ainda, tem tempo. Depois disso, não mais. Vocês lembram, irmãos, da parábola do rico e do Lázaro? Os homens viviam ali, Lázaro sofrendo, à porta do rico, comendo das migalhas, o rico vivendo de maneira abastada, morreram. O rico foi sepultado, só diz isso. E Lázaro foi recebido no seio de Abraão. Em tormentos, o rico diz: o quê? Pai Abraão, molha aqui minha boca, porque eu estou o quê? Em tormentos. Ele disse: não pode não, porque daqui não passa ninguém para lá e de lá não passa ninguém para cá, o estado é final. Não tem jeito, depois que morreu não tem jeito. Pai Abraão, manda então que Lázaro vá e vá falar com os meus. Não, ressurreição não resolve também não. Não é milagre que salva, é a palavra de Deus segundo a ação do Espírito. Por isso que ele diz: eles têm a Moisés e aos profetas. Ouçam-nos. Ouçam. Então, se você quiser sair desse juízo, o que é que você tem que fazer? Que não é selado. Ouça a palavra e rogue a Deus graça de ser convertido, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, porque quando ele vier, não terá mais jeito. Então essa quinta trombeta quer mostrar
Primeiro, para os crentes, que Deus está no comando e os preservará da ira divina. Eles estão guardados, que estão selados. Garantia. Mas quer mostrar para os ímpios que o diabo nunca foi amigo deles. Primeira coisa. Que ele, inclusive, será instrumento de Deus para o seu flagelo. Que Deus está no comando disso, não o maligno. E que você ainda tem tempo de arrependimento. Porque se você não se arrepender, meu filho, a sua situação será final. E aí, quem intercederá por você? Quem intercederá por você? Quando nós lemos esse texto, irmãos, precisamos ter em mente algumas coisas. Estou caminhando para o fim. Alguma pergunta até aqui? Primeira coisa. Há algo certo. É certo, tá? É certo. Eu não vou nem me dizer como 2 e 2 são 4, que tem gente por aí dizendo que 2 e 2 não é 4. O relativismo está tão grande que até eles estão querendo relativizar. Mas a palavra de Deus é certa. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. É certo segundo a palavra. O quê? Que Deus vai julgar o mal. Não duvide não. Você pode querer viver tranquilão. Não, isso não acontece não. Eu ouço muito, diria a pessoa, não eu, né? Que o inferno é aqui, vai cantando reggae, cantando e dançando, e o inferno é aqui. Vai nessa que o inferno é aqui. Vai nessa que o inferno é o outro. Caia nessa cilada que não existe, que é invenção humana, que serão todos aniquilados e o ser aniquilado seria a pior coisa. Não é isso que a palavra de Deus ensina. O inferno é um lugar preparado pelo Senhor para a habitação eterna em tormento daqueles que se levantam contra o nosso Deus. Deus vai julgar, não brinque com isso. E se você que é pai, que é mãe, que é esposa, deveria estar preocupado com a sua vida e dos seus, para saber se de fato vocês estão garantidos em Cristo, para não ir a este lugar. Deus vai julgar, meu filho. Você está preparado em Cristo? É certo que quando a gente fala dessas coisas para as pessoas, elas se levantarão e zombarão de nós, né? Muitas vezes. Você ensina isso para o seu filho, ele vai para o colégio, chega lá falar isso para o amiguinho, aí diz que nada, isso é mentira, seu pai lhe enganou, sua mãe lhe enganou. Vão ouvir isto. Talvez você mesmo, adulto, no seu trabalho, na sua família, seja alvo de chacota ao dizer estas coisas. Mas meu filho, se zombaram até do Redentor, você acha que não zombarão de nós? Mas a zombaria deles não abala em nada a verdade. Não vai mudar. Eles podem zombar, mas não vai mudar. É isso que Deus estabeleceu. Quando Cristo foi crucificado, zombaram dele, não zombaram? Não zombaram? Arrancaram a roupa, botaram coroa de espinho, bateram, cuspiram, zombaram. Se és profeta, diz quem te bateu. Se és rei, filho de Deus, que tire daí. Não foi isso que fizeram? Mas a zombaria deles mudou o fato, o testemunho daquele guarda que disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Este é um rei. Não mudou. Então a zombaria não vai alterar a verdade. Ela vai existir. Talvez você seja alvo disso. Fique triste ao ouvir tais coisas, mas não abale o seu coração com isso. Porque a verdade é esta. Deus vai julgar o mal. A segunda coisa, contemple
a bondade de Deus na sua vida, lhe preservando desse juízo de ira dele. E aí você chega aqui na igreja hoje, minha vida é tão terrível, como eu sofro, é tanta doença na minha vida, do meu marido, do meu esposo, é tanta dor, e é possível que seja mesmo, meu filho. Mas no mundo caído você espera o quê? Tudo que nós temos é bônus, irmãos. É bônus que não fomos nós que conquistamos. E aí você olha para esse texto e diz: Senhor, quero te bem dizer, porque em meio ao juízo que virá sobre os ímpios, o Senhor me guardará a salvo. Eu não experimentarei esses flagelos horríveis, flagelos tão terríveis que as pessoas desejarão morrer e a morte vai fugir deles. Imagine isso. Agora, uma vez eu conversei com uma pessoa que tentou tirar a própria vida. Isso tornou caso público, tá? E ela disse: eu tentei morrer e não consegui, minha aflição não passou, só aumentou, porque agora eu estava com 2 problemas. O que me levou a pensar nisso, e a vergonha de ter feito isso e não ter conseguido. Se achavam fracassados duplamente, olha que coisa. Mas quando o seu refúgio é Jesus Cristo, a morte dele é a sua vida. Isso é amor de Deus. E bondade de Deus demonstrada para com os ímpios. Como, pastor? 5 meses. Não é literal, tá? 5 meses. Tempo de arrependimento. Arrependa-se. Experimente agora a bondade de Deus, porque se você não fizer isto, filho, você vai experimentar o peso da sua justiça, em ira. Então não brinque, não vacile, não perca tempo, volte-se imediatamente para o Senhor, arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus Cristo, busque a Deus, não perca tempo. Porque a semelhança de Esaú, pode ser que você busque isso com lágrimas nos olhos, mas já não seja mais possível. Não é para amanhã, é para ontem. É urgente. É urgente. É possível que você descreia nisto, não creia nisto, desacredite da verdade. É possível que você seja tomado por outras obrigações que vão desfocar você disso. Outras coisas você julga prioridade. Não, pastor, olha, vou fazer igual como fizeram aqueles que ouviram ao apóstolo Paulo, né? Paulo, depois a gente ouve isso. Rapaz, eu tenho que trabalhar. Olha, não me ocupo com isso agora, não. Eu tenho que dar mama a esse menino, diria a mulher, né? Eu estou ocupado agora nos meus afazeres domésticos. Não entre comigo essa conversa, não. Depois eu vejo isso. Depois quando? Depois quando? Então é possível que Satanás e o mundo lhe tire o foco disto, pois ajuste sua visão para a maior necessidade da sua vida: se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Não perca tempo. Por fim, quando Deus agiu desta forma, Ele estava respondendo, grave bem isso, tem enfatizado isso, as orações dos santos, não foi? Qual foi a oração? Até quando, Senhor? E aí, a partir desse flagelo, Deus está mostrando: meu filho, já comecei. Perceba, os dias das suas dores estão acabando. Prepare-se para habitar comigo a eternidade sem dor. Até quando, Senhor? Eu estou cuidando, eu estou agindo, eu não estou silente. Tantas apreensões que nós temos vivido, irmãos, em tantas áreas, né? A área da saúde, a área da política, a área da economia, na área familiar, na área da educação, tantas aflições neste mundo, que parece que a gente olha para todas as pessoas e diz assim: não tem jeito. Mas eu queria que você lembrasse de Cristo reinando. Olhe para o trono, e você vai ter a sua esperança renovada, para viver nesse mundo sensata
justa e piedosamente. Aguardando o quê? Abra sua Bíblia aí em Tito 2, por favor. Olha só como Paulo exorta aqueles irmãos, a forma como eles deveriam viver. Tito 2:11, aguardando o dia do Senhor, viu? Tito 2:11 a 14. Vamos ler juntos esse texto e a gente finaliza. Vamos lá? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Agora veja, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de quê? É assim que a gente deve aguardar Cristo, com esperança no coração, cumprindo a vontade dEle, certos de que essa é a melhor coisa a fazermos até a vinda do nosso Redentor. Jesus está voltando. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém. Alguma pergunta? Alguma colocação? Tudo claro? Semana que vem, se Deus permitir, o 6º anjo tocará a trombeta. Não perca também isto. O 2º ai. O primeiro foi esse. O 2º você acha que vai ser pior ou melhor? Pior. Então o que está ruim pode piorar. Para os ímpios, não para nós. Meus queridos irmãos, vamos pedir a Deus graça, orar, suplicar o favor dEle sobre nós que aqui estamos. Senhor Deus, como é bom lermos a Tua palavra e aprendermos do Senhor. Como é bom, ó Deus, vermos o cuidado do Senhor conosco em Jesus Cristo. Saber que a morte do nosso Redentor, anunciada no passado, concretizada na história, conta em nosso favor, de maneira que somos guardados pelo Senhor em Cristo Jesus. Senhor, pedimos que o Senhor haja no coração destes ímpios que estão vendo tais coisas, ouvindo tais palavras, e eles sejam por Tua bondade conduzidos ao arrependimento, Senhor, a fim de que também estejam guardados no mesmo poder que é o do Senhor. Quanto àqueles que não se arrependerem, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Assim o Senhor nos ensinou a orar e assim oramos, convictos de que o Senhor cumprirá cabalmente o que decretou desde os tempos eternos. Enche o nosso coração de esperança, de ânimo em dias difíceis, de compaixão para com esses que estão mortos em seus delitos e pecados, para que anunciemos para eles a única forma de serem salvos: Jesus Cristo, caminho, a verdade e a vida. Leva-nos em paz também, Senhor, para a nossa casa. Prepara-nos para que logo mais sejamos juntos a Te adorar e Te bendizer. Sustenta-nos por Tua graça. Assim oramos em Cristo, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Senhor e Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus que se espalha por toda a face da terra, hoje para todos sempre. Amém. Amém.